Toda vez é isto. Mas eu gosto de cabelo curtinho, tipo masculino. Eu não gosto de cabelo grande. Tem pessoas aí que acham lindo o cabelo e fica com a franja aqui, como um blind mouse, como um rato, uma rata cega. Os cabelos aqui, acho tão lindo, só porque os cabelos são negros, grande bosta. O povo egocêntrico, jacu, isso aí é jacu, pessoa jacu. Então, vamos ao que interessa, né? Eu vi um vídeo aí que aconteceu no México de uma mulher que foi pega, ela é uma policial, foi pega dentro da viatura com o coworker é o colega de trabalho dela, em uma situação comprometedora, né? Uma situação comprometedora íntima. Eles estavam lá na sacanagem. Aí um abelhudo foi e eu acho que foi dentro, os colegas mesmo que tiraram, que filmaram, né? Aí ficaram aqueles monte de julgamento contra a mulher, só a mulher, entendeu? Agora eles não entendem que essa mulher deve pagar as contas de casa, paga as contas de casa, o macho dela deve ser um gigolô, e a mesma coisa acontece com o macho. Quantos desses machos, num passado e agora, ficam por aí saindo com um e outro e uma e outra? Quando as mulheres ficam em casa com 5, 10 filhos para criar e eles lá na putaria com outras mulheres e outros homens. Quantos deles? Agora isso os nojentos aí do Brasil não falam. Os homens de Deus. Deus um caralho, é o homem do Satanás. Vocês são os homens do Satanás. E não os homens de Deus, somente o velho árabe. Isso é um sacrilégio, isso é adultério, como se eles fossem holier than thou, né? Os homens santos, santíssimos, da Santíssima Trindade. Vai ver o que essa miséria fez, logo o velho árabe que fica se enxerindo online com outros homens, até mesmo menino jovem de 16, 17 anos. O velho safado, o velho não tem vergonha, agora isso eles podem. Só porque eles são machos, eles acham que eles têm o direito de fazer acontecer, entendeu? E uma mulher não, só por ser mulher, ela não tem o direito de nada. Aí o miserável ainda falou assim, por isso que elas não querem nada em casa com o homem. Por isso que elas não querem nada, porque elas ficam dando lá fora. Agora esse miserável devia ter prova, evidências, que todas as mulheres que não querem nada com um ogro, um maldito ogro dentro de casa, entendeu? Sai por aí dando a gatos e cachorros, a cavalo e cachorro. Eu queria que ele provasse, porque a pessoa tem que ter evidência, entendeu? Não é só falar não, tem que ter evidência. Sim, tem mulheres que são assim, que são taradas, né? Tem mulheres taradas mesmo. Mas nem todas são assim. E quando elas fazem isto, é karma, porque o macho dela lá atrás, lá atrás já vivia fazendo a mesma coisa, tendo, não vou dizer trair, mas vivia tendo putaria com outros e outras, entendeu? A minha irmã estava casada há 25 anos, foi quando ela descobriu que o marido dela tinha formado outro lar com a outra e dava presentes a ela. Depois de 25 anos de casada e minha irmã com 4 filhos para criar, viu? E a minha irmã também ajudava no orçamento da casa, ajudava. E mesmo assim ele atraiu um homem feio, aleijado, misturado com afro, horrível, a mãe era afro, e pessoas tribais, horrível, que a minha mãe nem queria que ela casasse com esse homem, não pelo seu crescer, mas porque minha mãe sentia que tinha algo naquele homem que ela não gostava. Ele vinha com óculos de escuro, tentando seduzir a minha irmã na mercearia onde minha mãe tinha, entendeu? Tudo por interesse, mas quando ele viu que os meus pais não dariam nada para ele, ele começou a colocar a manguinha de fora, tá? E até queria tarar eu e as minhas irmãs. Na época,
Eu tinha apenas 7 aninhos e eu dei um chute nos ovos dele e saí correndo. Dei um chute nos ovos. Um velho feio, já com uns 42 anos na época, eu com 7 anos, e esse miserável querendo tarar uma menina que poderia ser a filha dele. Entendeu? Por isso que a minha mãe não queria que ela casasse com ele. Casou-se e depois se arrependeu, só vivia na briga. Só vivia como gato e cachorro. Por isso tem que obedecer a mãe. Aí o velho, quando a mulher não quer nada com o homem, é porque ela deve ter outra. Então, se ela não quiser nada com esse homem, o homem deve jogar ela para fora de casa e dizer, fora, fora, rua, rua. Mas menina, se tu fizesse isso comigo, tu ia ver, miserável. Não porque eu não queria sair. Se eu tivesse meu país, oxe, uma semana depois de eu brigar com a miséria dessa, eu pegava minhas coisas e ia embora. Se tivesse filho, eu levava naquele tempo, eu levaria. Se não, eu não levaria. Se não, se fosse já hoje em dia, talvez eu não levaria. Eu soubesse que os filhos iam tornar também ruim como pai, né? Ingrato e narcisista, eu não estaria nem aí para eles. Mas porque eu não sabia, era otário e ingênua. Então, quem é que não quer sair de uma casa assim? Ninguém gosta de viver, né, infeliz, ninguém gosta de viver sendo controlada por um macho, um narcisista, psicopata, controlador e covarde. Porque quando o macho vê que as pessoas não têm nenhuma saída, não tem amigos nem família e tenta controlar aquela pessoa, ele é um covarde, ele não é um herói. Ele não é um herói, ele é um covarde como o velho árabe. Árabe, né? Falando em resposta a um vídeo a qual aconteceu no México, onde uma policial, uma mulher policial, foi flagrada em modo íntimo com seu colega de trabalho dentro da viatura. Foi flagrada por uma pessoa, um idiota, um fofoqueiro, né? Tem que ser macho fofoqueiro. Flagrou ela em situação de intimidade com seu colega de trabalho. Aí fica os machos, classe baixa, né? Classe baixa, gentalha, tudo sentando pau, o velho entrando com porcaria de religiões abraâmicas, falando que isso é uma vergonha, isso é aquilo. Agora esses povos aí é os mais que devem, entendeu? Quanto maior a luz fake, maior a sombra. Quando vê esses povinhos que querem ser tão assim, moral, limpo, sabe? São os piores, os que julgam assim. Então, ele falando que que quando a mulher não quer intimidade com o macho, ou melhor, não quer ser violentada dentro de casa, é porque ela tem outro lá fora e ela fica dando geral lá fora, quando isso não é o caso de todas. Pode ser as idiotas aí, sabe? Coitado, eu tenho até pena, porque esses povos não têm eles não têm a iluminação, eles não têm ainda o dom de saber melhor, entendeu? Eles estão na escuridão com o espírito, a energia da lascívia, da imoralidade, etc. Agora, se uma pessoa realmente fosse religiosa, ela entenderia isso, mas porque elas têm que julgar como o velho do Egito. E falando, se eu tivesse, um homem, por isso que cuja mulher não quer nada com ele, deveria dizer, fora, cai fora, cai fora. Não é assim. Não é assim que se funciona, maldito velho. Porque lá atrás eu vi muitas das minhas coleguinhas de infância, eu tinha 7 anos de idade, e eu via as mães dessas meninas viverem já separadas do marido. Ela dormia em um quarto e ele em outro, e estava tudo bem. Ele pegava outra,
ela paquerava por ali e ele paquerava por ali, mas eles ainda continuavam juntos por causa das crianças que ainda eram pequenininhas, esperando até elas crescer para eles resolver a sua vida, e também porque essa mulher não tinha onde ir, para onde ir, entendeu? Então ficava na casa conjugal que ambos construíram juntos, né? Na casa conjugal. Mas ele, o homem, tinha outras, porque isso já era um boato, um rumor lá pelas redondezas que o homem tinha outras, entendeu? Então, tudo, tudo bem, a mulher dele também não queria ele, então ele pegava outra, então tava tudo bem aí, né? Tem que ter um acordo agora, porque o senhor não pode arrumar, já é velho, não tem dinheiro, fica aí achando que as mulheres devem se submeter ao homem, mesmo se elas estiverem doentes, mesmo com problemas, né? Gemendo ou chorando com problemas, a mulher ainda tem que fazer o que o homem quer. Isso é que está no Alcorão do maldito velho do Egito. No Alcorão, eles dizem isto, que a mulher deve submeter ao homem, mesmo quando ela estiver doente ou ela estiver na cozinha. Doente assim, menos tendo seu período. Naqueles períodos ela não pode ter relação com o homem. O homem deve evitar, não por causa do homem, mas porque eles dizem que é sujo, entendeu? Eles dizem no Alcorão que a mulher que está tendo esse período fica suja. E isso não é apenas no Alcorão, não. Isso vem das tribos que vieram da Ásia, que se dizem ser raiz, né? Os povos raiz das Américas, que é tudo de Araque, é tudo vindo aqui de fora onde eu estou, dessas regiões aqui. Tem nada de Américas, não tem nada de americanos, isso aí são tudo de fora. E eles também, eles praticavam esses tipos de ritos, onde quando a mulher estava em estado tendo seu período, né? Estado de confinamento ou menstruação, ela não podia ter relação com nenhum homem. Então elas eram isoladas, algumas até jogadas fora de casa. Isso se dava respeito à cultura do Oriente Médio e da Ásia, ok? Da Ásia, na Índia, entre os muçulmanos, etc., na Índia, não sei, na África. Tinha até umas que tinha que dormir afastada na árvore. Elas eram jogadas fora de 5 a 7 dias. Porque eles diziam que tal mulheres atraía mau espírito dentro de casa.